Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos iniciar o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical que tem como tema Aviva a Tua Obra. Então nós vamos estar falando do avivamento. E a lição, nós vamos ter 13 lições nessa aula, onde nós vamos falar, lição número 1, o avivamento espiritual. Na lição 2, nós estaremos falando do avivamento no Antigo Testamento. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Na lição 4, o ministério avivado de Jesus. Na lição 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Na lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Na lição 12, vivendo no Espírito. E lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra, de acordo com Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então hoje nós vamos começar falando do avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? Bom, eu gostaria, a lição nossa, lição 1, ela começa com o texto áureo em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Mas antes de ler 2 Crônicas 7, 14, eu queria falar um pouco o que é o avivamento espiritual. Efésios, capítulo 2, diz assim: e vos vivificou. Tá vendo? Avivamento é isso, é da vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui no verso 5 diz: estando nós ainda mortos em ofensa, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que é o avivamento? É ter vida espiritual. O pecado causa a nossa morte espiritual. Então, quando você recebe a Cristo, quando Deus te dá vida por Cristo Jesus, você provou do avivamento. Avivamento não é correr, gritar, dar cambalhota na igreja, nada disso. Avivamento é ter vida com Deus, vida espiritual. Porque hoje fala muito, a igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser avivada. Eu pergunto, está todo mundo morto? Não, se não está morto espiritualmente, a não ser que está morto em pecado e ofensas para com Deus. Mas se não está morto espiritualmente, o avivamento é justamente receber a Cristo, é ter vida espiritual. Agora vamos para o texto áureo, 2 Crônicas 7,14. Diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção nesse verso, é Deus que está falando. E Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, nós temos que fazer 4 coisas. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Tem gente que busca a mão de Deus, o que Deus pode dar, mas nós temos que buscar a face. Na face de Deus está a glória de Deus. Quando Moisés, em Êxodo 33, diz: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória, Deus disse: homem nenhum viu a minha face e viveu. Buscar a face de Deus é buscar a glória de Deus. Então nós temos que nos humilhar, orar e buscar a face. E se converter dos seus maus caminhos. Será que em nós não há maus caminhos que precisamos nos converter? Então olha o que Deus promete. Quando nós fazemos isso, nos humilhamos, oramos, buscamos e nos convertemos, Deus promete: eu ouvirei dos céus.
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós fazemos 4 coisas e Deus faz 3 nesse verso. Nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos a Deus e nos convertemos de nossos maus caminhos. Deus ouve dos céus, Deus perdoa o pecado e Deus sara. Deus sara a sua terra, sara a sua vida, sara as suas emoções, não é? Nosso caso, a terra é o nosso coração. Jesus falou que um semeador saiu a semear e falou os diferentes tipos de terra que cai a semente, comparando ao coração do homem. A verdade prática: humilhar-se diante de Deus e buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Sim, nós vamos ter vida quando nos arrependemos de nossos pecados, quando nos convertemos a Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas 7, verso 12 a 15. 2 Crônicas 7, 12 diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Salomão ofereceu o templo ao Senhor, consagrou o templo. Quando foi de noite que Salomão foi se deitar, o Senhor apareceu para ele à noite, a Salomão, e disse: Ouvi a tua oração. Como é bom saber que Deus ouve a nossa oração. E escolhi para mim esse lugar. Deus escolheu para ali ouvir a oração do povo. Esse lugar é Jerusalém, onde foi edificado o templo. Bem que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura tais adoradores. Mas Deus falou a Salomão: se eu cerrar os céus, quem está cerrando aos céus é o Senhor, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então vai vir uma crise primeiro. Uma crise, note que aqui dos céus cerrados, sem chuva, uma seca. Com a seca, a erva já não dá, e o pouco que dá, ainda vem os gafanhotos e consomem a terra. E se eu enviar a peste entre o meu povo, a peste vem devido à seca, à fome. As pessoas adoecem, ficam doentes, a peste. Então, quando isso acontecesse, em momentos de crise, o povo deve fazer o quê? Buscar. Então Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, novamente, nós fazemos 3 coisas. Nós humilhamos, oramos e buscamos e nos convertemos. Deus ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Agora estarão abertos, Deus fala, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Então aquele lugar foi considerado santo. Deus escolheu para ali ouvir a oração e os olhos abertos. A outra passagem bíblica é Ageu, capítulo 2, versos 5 e 9. Diz assim: segundo a palavra que concertei conosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: uma vez, daqui a um pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Deus faz tremer tudo. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Ageu 2,7, o desejado de todas as nações é Cristo. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém?
Que promessa maravilhosa que Deus trouxe através do profeta Ageu. Ageu é um pequeno livro do Antigo Testamento, entre os profetas menores. Há 3 profetas que são pós-cativeiro: Zacarias, Ageu e Malaquias, não é? Esses 3 profetas são pós-cativeiro. Ageu só tem 2 capítulos, 38 versos. Você pode ler o livro do profeta Ageu, 2 capítulos, 38 versos, chegar na igreja e diz: hoje eu li um livro da Bíblia, o livro de Ageu. Não é um livro, apesar de pequeno, 2 capítulos, 38 versos, uma riqueza muito grande, onde Ageu encoraja o povo a voltar à construção do templo do Senhor. O povo havia parado, se preocupado com suas casas. O povo dizia que não havia prata nem ouro. Deus diz: minha prata, meu é o ouro. Não é? E Deus promete que a glória seria maior dessa última casa do que da primeira. Muito bem, vamos então para a introdução da nossa lição. O avivamento é uma necessidade da igreja cristã ao longo de sua história. Aliás, a indiferença e a letargia espirituais sempre estiveram presentes como obstáculos ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Quando o crente começa a acostumar, tudo é normal, o culto já se torna algo para ele mecânico, não é? Ele deve buscar um avivamento. Por isso, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras, para que nós tenhamos um quebrantamento e busquemos o poder de Deus. Então, para esse trimestre, teremos também como comentador dessa revista, pastor Elinaldo Renovado, líder da Assembleia de Deus e para mim, não é? Então, ele vai estar comentando. Olhando, então, essa revista, nós vamos estudar o avivamento espiritual, que é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Nós só faremos a obra de Deus se estivermos avivados. O próprio Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A necessidade de nós termos esse poder para executar a obra de Deus. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o avivamento é um fenômeno espiritual e é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, vamos ver que o avivamento espiritual é mais do que um movimento ocasional. Muita gente está buscando movimentos. O avivamento é mais do que isso. O avivamento envolve salvação de almas, envolve cidades tocadas. Portanto, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar esses desafios atuais. Vamos, no primeiro tópico da nossa lição, dizer o que é o avivamento espiritual. Avivamento espiritual, em primeiro lugar, é uma intervenção de Deus, uma intervenção divina. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Então, nós temos que ter fome, desejo de ser avivado. O Espírito Santo está procurando esse espaço em nossos corações, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja, no nosso grupo, aonde nos reunimos. Então, é mais do que uma igreja local. É quando a igreja decide se voltar para Deus, buscando de maneira humilde, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, para que Jesus possa transformar nossa realidade espiritual. Nós temos que estar insatisfeitos com a nossa realidade para buscar mais. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida também são transformadas pelo poder divino. Qual é a pré-condição para o avivamento?
A Bíblia nos mostra que, às vezes, para que ocorra o avivamento, é preciso que haja uma crise espiritual ou moral, e pode ser essa a condição ou a pré-condição para o avivamento, quando as pessoas estão em crise. Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver a chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Nós vemos aqui, 2 Crônicas 7:13, que aqui está uma crise de falta de chuva, uma crise climática, a seca. Vamos ver também que ocorre algo moral, político, econômico, a fome, a destruição, a peste, não é? Tudo essas áreas da vida que muitas vezes atacam uma igreja, um grupo de pessoas, e aí ou até mesmo uma nação, e aí a necessidade de um avivamento. Então, a sinopse tópico 1, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento. Isso é importante, porque a próxima vez que você estiver enfrentando uma crise, passando, quem sabe nós estamos perto de um grande avivamento. E Deus quer trazer o avivamento do seu povo por meio de sua intervenção divina. O tópico 2 da nossa lição, vamos falar sobre as condições para o avivamento. De acordo com 2 Crônicas 7:13, vemos que é uma crise. Uma crise pode observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, blasfêmia, frieza contra Deus e o próximo, o amor se esfriou, o desespero, a tentativa até de alguns tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo da nossa crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, a humilhação, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Vemos nesse verso os aspectos importantes que vão anteceder o avivamento espiritual. Primeiro, humilhação diante de Deus. No lugar de nos revoltarmos diante da crise, espirituais ou materiais ou financeira, que às vezes clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para que esse avivamento possa acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segunda, orar. Orar. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição de o crente também buscar a face do Senhor, como o Salmo 143, verso 1, nos fala, e o Salmo 84, verso 2, e eu vou ler Salmo 143, versículo 1, a importância de nós buscarmos o avivamento, a face do Senhor, não é? Salmo 143, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então é preciso orar, clamar. O avivamento às vezes pode tardar, mas sempre chega. Nesse sentido, podemos perceber que a igreja deve buscar um verdadeiro avivamento espiritual e, de acordo com os crentes estarem dispostos a orar e a buscar a face do Senhor. Além de orar, o suplicante, ao buscar a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa ação perseverante, de perseverar em oração, é uma das razões pelas quais o avivamento não vem em muitos lugares. É preciso orar. Quando aconteceu na Azusa Street,
Os cultos começavam 9 horas da manhã e iam até meia-noite. William Seymour tinha 2 caixas de madeira de maçã, uma em cima da outra. Ele enfiava o rosto entre as caixas e começava com oração. Todo culto começava à base da oração. E aí, conforme o Espírito ia movendo, o avivamento ia acontecendo. Isso é importante que haja. A oração, o buscar a face de Deus, se queremos ver o avivamento. O último ponto é se converter de seus maus caminhos. A conversão sincera de nossos pecados. É preciso se converter, abandonar o pecado. Não pode haver avivamento se não houver o abandono, a confissão de pecados. Se nós não estamos dispostos a deixar nossos maus caminhos, como é que vamos ver o avivamento? É preciso que esses maus caminhos sejam tirados da nossa vida e que nós nos lancemos por completo às misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. O Salmo 66, verso 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas é importante, então, eu deixar o meu mau caminho. Ou seja, eu preparar o caminho para o Senhor. O caminho tem que ser preparado. A pré-condição, nós já falamos, é a crise. Quando ocorre a crise, nós precisamos buscar o avivamento. Então nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, nós nos convertemos de nossos caminhos e isso abre o caminho para que o avivamento venha. A sinopse, tópico 2 diz: as condições para um avivamento espiritual é passar muitas vezes por uma crise e depois a crise, a nossa humilhação diante de Deus, a nossa oração, a nossa busca à face do Senhor e o nosso arrependimento de pecados. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu, capítulo 2, versos 5 a 9. A situação espiritual de Judá, por causa da desobediência de Judá, os profetas alertam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as advertências, por isso acabou indo para o cativeiro. Nós vemos diversos profetas que falaram, Amós, Isaías, e veio a destruição do templo, e veio morte, e veio espada, veio a peste. A cidade foi destruída por eles ignorarem a voz do Senhor. O povo foi levado cativeiro para a Babilônia. E o templo do Senhor foi destruído. Além disso, 1/3 deles morreram de fome, outros da peste, outros 1/3 morreu pela espada. Você pode ler isso em Ezequiel 5:12, 24, 1 e 2. Jeremias, o grande profeta, Jeremias, antes deles irem, 38, 17, 19, Jeremias 39, 1 e Jeremias 52, 4. Vamos ler Jeremias 38, verso 17 e 19. Olha o que o profeta Jeremias tinha dito aqui, no capítulo 38, verso 17 e 19. Está escrito assim: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente sair aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e a cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Olha só agora: mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue a cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás da mão deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. O profeta avisou que a cidade não seria queimada se o rei Zedequias estivesse disposto a se entregar. Mas Zedequias não ouviu.
e a cidade foi queimada, o templo foi destruído, o povo sofreu. Eles foram para o cativeiro. Depois de 70 anos de cativeiro, eles retornam e agora são chamados para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. Então, por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo, que o povo estava se rebelando, haviam parado a obra do Senhor, a reconstruir o templo, que havia sido destruído. Deus levantou homens para realizar a sua obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Mas após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para a reconstrução do templo. Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo se ajuntaram. Então a Bíblia revela que eles recomeçaram o trabalho segundo o propósito. Ageu também diz que quando eles fizessem isso, viria o desejado das nações. E Ageu também diz que a glória da segunda casa seria maior. Então, quando nós olhamos esse chamado, Deus descreve para um avivamento. E viria o desejado, e que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E diz ainda mais, que nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus usou Ciro para libertar o povo. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos. As promessas que Deus fez a Ciro, nós lemos no livro do profeta Isaías. 150 anos antes de Ciro, Isaías profetizou e chamou Ciro de meu ungido, Isaías 45, verso 1 a 3. Ciro libertou Israel do cativeiro. Logo, a missão de libertar foi cumprida. As profecias se cumpriram. De acordo com Jeremias, o cativeiro seria de 70 anos e chegaram ao seu fim. E agora eles retornam. Começaram a reconstrução do templo, mas depois pararam. Então, no ano 520 a.C., o templo se encontrava ainda parado. Deus levanta o profeta Ageu para começar a profetizar, para que o povo volte à obra. E eles voltaram. Concluíram em 516 a.C., ainda levou 4 anos para concluir. Mas agora o templo estava pronto para adorarem ao Senhor. E isso nós notamos que é a necessidade do avivamento, que nos leva a fazer a obra do Senhor. A inércia, muitas vezes, de uma igreja pode ser abalada, e ela está numa condição para que venha o avivamento. Infelizmente, há uma tendência natural para nós irmos para uma letargia espiritual. Nos acostumamos com os cultos, já sabemos o que vai acontecer, e de tempos em tempos precisamos vencer essa frieza, essa mornidão espiritual sobre os nossos corações e voltar a sermos crentes avivados, que buscam a Deus, que buscam a presença do Senhor. A sinopse do tópico 3 diz: como o avivamento era uma necessidade, tanto para o povo de Israel nos dias de Ciro, como é uma necessidade para a igreja nos dias de hoje. Muito bem, nós agora vamos para a conclusão da nossa lição. Quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama em nosso coração. A Bíblia diz: o fogo arderá no altar continuamente, que esse fogo, que essa chama do Espírito arda em nosso altar, no nosso coração, para que não se apague esse fogo. E se for preciso, muitas vezes Deus pode usar uma crise para nos despertar, para levar o povo a buscar a presença de Deus.
que seu povo aprenda a se humilhar, a orar, a buscar a face do Senhor, a abandonar os maus caminhos, então o avivamento espiritual não tardará. Amém? Que maravilha de lição a de hoje, fala do avivamento. Vamos para as perguntas e as respostas. Primeira pergunta: o que é um avivamento espiritual? Bom, de acordo com o que nós vimos, o avivamento é uma intervenção de Deus. É também quando a vida de Deus se manifesta em nós. Isso é o avivamento. Qual é a pré-condição para o avivamento? Pergunta 2. Resposta: muitas vezes a existência de uma crise espiritual, crise moral, frieza, são as pré-condições para o avivamento. Terceira pergunta: quais são as condições para o avivamento? Note que a segunda é a pré-condição, a crise. A terceira, as condições. Bom, para que haja o avivamento é necessário aquelas 4 coisas: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. A conversão sincera de nossos pecados e o desejo de abandoná-los vai trazer o avivamento para nós. Quarto, por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu? A resposta é: por ter ignorado a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia. Ageu é o profeta que Deus usa após cativeiro para que o povo volte a proclamar ou reconstruir o tabernáculo do Senhor. Quinta pergunta: por que o Altíssimo escolheu a Ciro, rei da Pérsia? Bom, a resposta é para executar uma grande missão de libertar Israel, cumprindo assim as profecias de Isaías, que anunciavam que viria Ciro, ungido, e poria fim ao cativeiro do seu povo. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 1, que nós falamos sobre o que é o avivamento espiritual. Semana que vem nós voltamos para falar da lição 2. Lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Próxima semana, não perca, lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, que você adquira a revista da Escola Dominical e estude ela e aprenda mais sobre o avivamento. Quem esteve aqui trazendo essa lição para você, Pastor Eugênio Piacentini. Acione nosso canal também, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia. Clique no playlist, vai na pasta mais lá embaixo e você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, subscreva o seu canal da Bíblia. E agora nós estamos colocando as lições da Escola Dominical para você. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.